Gravando. Então, boa noite a todos vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou professora Suzana. Minha área de formação é matemática, né? Então, eu sou matemática de formação e na Universidade de Taubaté eu trabalho com a disciplina de matemática financeira. E por conta da disciplina de matemática financeira, não só essa disciplina, vamos deixar claro, né? Eu trabalho com outras disciplinas, trabalho na educação à distância, muitos de vocês já me viram aqui, mas por conta da disciplina de matemática financeira, lá a gente trabalha a questão de juros, trabalha a questão de juros compostos, simples, empréstimos, financiamento. Então, esse assunto de educação financeira, ou falar sobre dinheiro, ele é muito comum nas disciplinas. E aí, por conta disso, né, então eu falo com os meus alunos, eu gosto de trazer a educação financeira, então sempre que possível eu gosto de trazer esse tema para falar com outras pessoas, para trazer para debate, porque é um tema muito importante, né, muito pouco se fala sobre dinheiro e por isso muitas vezes a gente tem muitos problemas relacionados a ele. Então, a ideia hoje, deixa eu colocar aqui para vocês, colocar em formato de apresentação, que fica mais fácil. A ideia é falar, né, sobre dinheiro. Depois vocês me falam se deu certo. Então, a ideia é assim, ó, descomplicando o dinheiro, né, uma reflexão, né, falar um pouquinho, vou colocar assim, sobre... Aqui não está saindo, ó. Então, descomplicando o dinheiro, educação financeira para um consumo consciente. Então, a ideia é falar um pouquinho com vocês e levantar alguns questionamentos, né? Porque quando a gente faz alguns questionamentos, quando a gente fala sobre o dinheiro, a gente acaba refletindo, a gente às vezes acaba repensando, a gente acaba mudando alguns hábitos que podem fazer toda essa diferença. Então, eu gostaria de começar com vocês. Mudou o slide? Ele só me dá um joinha se deu. Mudou o slide? Tá. Então, eu gostaria de mudar, de começar aqui com vocês com uma brincadeira. Então, vocês não precisam ligar o microfone, não precisam responder, mas eu queria que vocês parassem para pensar. Eu vou fazer algumas perguntas e eu queria que vocês refletissem sobre elas. Eu não vou colocar regra nenhuma, que essa brincadeira tem algumas regras mesmo, mas a gente vai fazer o jogo do eu nunca, só que uma versão educação financeira. Então, eu quero que vocês parem e pensem em cada uma das perguntas para vocês. Perguntem, parem e pensem se é verdadeira ou se é falsa. Então, vamos lá. Eu nunca, tá? Eu nunca paguei por uma aula de academia e não fui. Eu nunca paguei por serviços de streaming. Aqui eu coloco Netflix, Spotify, Amazon Prime, sei lá, qualquer coisa, e não usei, tá? Eu nunca fiz compras impulsivas. E aí? Eu nunca Eu nunca paguei apenas o mínimo da parcela do cartão de crédito. Mais uma perguntinha. Eu nunca deixei aparelhos ligados quando não estava usando. E aqui não só aparelhos, vamos parar para pensar, a luz, por exemplo, também. Nunca deixei nenhum cômodo com a luz ligada e quando eu não estava lá. Eu nunca caí em um golpe financeiro ou esquema de pirâmide. Eu nunca paguei multas por atraso no pagamento de contas de água, luz, telefone. Eu nunca fiquei ansioso ao olhar meu extrato bancário. Eu nunca fiz um planejamento financeiro mensal detalhado. E aí eu queria agora refletir um pouquinho, olhando para as respostas de vocês como verdadeiro e falso, né? Eu nunca fiz um planejamento, eu nunca peguei algo que eu não usei, eu nunca fiz uma compra impulsiva. Quantos de vocês perceberam que já cometeram pelo menos um desses erros? Pelo menos, se não todos. Espero que não todos de verdade, por favor. E quantos de vocês perceberam que nunca pararam para pensar sobre algumas dessas questões? Porque a grande questão é isso, é o parar para pensar, o parar para refletir. Vocês já tinham refletido sobre todas essas questões, ou pelo menos algumas delas?
Então, se vocês não pararam para refletir, pelo menos em alguma delas, significa que falar sobre dinheiro às vezes não é algo tão natural para todos nós, sabe? Mas falar sobre dinheiro é necessário. A gente tem muitas vezes vergonha de falar, ou por desconhecer, ou por querer falar, às vezes, do quanto eu recebo, quanto eu pago, quanto eu gasto, às vezes, para um colega, para alguém da família. Muitas vezes, marido e mulher não falam de quanto ganham, cada um paga uma parte das contas e não falam abertamente de dinheiro. Então, a gente precisa falar sobre o dinheiro. Não significa que eu preciso falar quanto eu ganho, quanto eu gasto, mas a gente precisa falar sobre situações que envolvem essa questão do dinheiro. Então, e aí entender, né, como gerenciar as finanças, que é um pouquinho o que a gente vai falar aqui, não é só sobre economizar. Não sei se vocês viram ali das perguntas que eu estava colocando, que eu coloquei para vocês, muitas delas estavam relacionadas com desperdício. Então, assim, quando a gente fala em economizar, quando a gente fala em educação financeira, as pessoas acham que a gente tem que economizar, que a gente tem que cortar dinheiro, corta daqui, corta de lá, não posso mais comprar isso, não posso mais comer no restaurante, não posso mais tomar meu cafezinho. Então, só pensa assim que é economizar, 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 né? Então, é só isso. Mas muitas vezes não se fala do desperdício. O desperdício é um gasto. Então, cortar o desperdício não deixa de ser uma forma de economizar. Então, a gente precisa falar sobre economizar, sobre o desperdício, né? E sobre como evitar dívidas, né? Então, a gente também mas não é só isso, né? A gente tem que falar disso, sim. Mas a gente também tem que falar sobre tomadas de decisões, né? Às vezes, tomadas de decisões que a gente pensa, por que que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? E aí, essas tomadas de decisões, às vezes, vão levar a gente para uma vida mais tranquila, uma vida mais segura. Então, quando a gente fala assim, vou falar sobre dinheiro, não é só sobre os nossos gastos, despesas, é assim, e aí, o que que você acha dessa situação? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Estou pensando em investir dinheiro aqui, ou estou pensando em pagar minha dívida dessa forma, o que que você acha? Então, são tomadas de decisões. Então, muitas vezes a gente sempre pensa assim que quem está endividado, né, quem está no Serasa, é porque desconhece, não sabe lidar com o dinheiro, né? Então a gente pensa que essa diferença, né, entre uma vida financeira equilibrada e quem está devendo, quem está apertado, está relacionada a quanto recebe, ao valor do salário. Só que na verdade não é só isso, né? É também como a gente administra o dinheiro. Tem muita gente que recebe pouco, quando eu falo pouco, às vezes recebe um salário mínimo e consegue guardar dinheiro. E há quem ganha 4, 5, 10 salários mínimos e não consegue guardar dinheiro, está endividado. Então não é só sobre a quantia, é também sobre o administrar. E o fato da pessoa estar endividada não quer dizer que ela não tenha um controle sobre os gastos delas, não quer dizer que às vezes ela não tenha conhecimento, às vezes aconteceu alguma coisa. Então, às vezes, perdeu o emprego, ou às vezes alguém deu um golpe, alguma coisa assim, sei lá, alguém ficou muito doente na família, e aí aconteceu. Então, assim, a gente não pode simplesmente parar para pensar que quem está endividado é porque ganha pouco ou porque tem desconhecimento. Às vezes não, tá? Às vezes nem sempre é isso. Aqui eu trouxe para vocês algumas informações, e são bem recentes, tá? Essa pesquisa pode ver que é de novembro, outubro de 24, para mostrar para vocês a importância da educação financeira. Eu tirei essas informações da Pesquisa Nacional do Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que é PEIC, né? Todo um relatório que eles têm. E aqui está sintetizando nesse quadro a porcentagem de total de famílias que estão endividados. Então, se vocês olharem em novembro de 24, que é o último que estava ali na pesquisa, 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Só que nesse endividados, aqui os 77%, nessa pesquisa, eles contam se vocês têm parcelamento, se vocês têm cartão de crédito parcelas para vencer, tudo isso é considerado endividado, tá? Então, se vocês fizeram uma compra parcelada e vocês ainda não terminaram de pagar, vocês estão nessa pesquisa, por exemplo, dentro de 77%. Então, é normal estar ali. Eu acho que o principal que a gente precisa olhar são as outras colunas. Quem tem dívidas em atraso e quem não tem condições de pagar. Isso é assustador, é isso que a gente precisa tomar mais cuidado, a gente precisa olhar essas informações. E mais, eu acho que esse gráfico aqui também é importante, porque ele fala, o azul escuro é quem está muito endividado, quem na pesquisa se considera muito endividado. O azul, o segundo mais escuro aí, o do 29%, vamos colocar aqui, ó, esse daqui, ó, está mais ou menos endividado. Então, se a gente parar para pensar só aqui, ó, a gente tem quase 45%
de pessoas que estão aqui com o nível de endividamento em outubro. Novembro, ó, também, dá quase, pensando aqui, dá quase 30, né? Então, aqui com 15, e pouco, dá quase 45% das pessoas estão ou muito endividadas ou mais ou menos endividadas. Então, isso é preocupante. O estar endividado, ter parcela em atraso, se com parcimônia, se com cuidado, isso não é algo preocupante, tá? O preocupante é quando a gente está muito endividado, quando as parcelas do que eu devo, por exemplo, atingem quase o que eu vou receber. E aí, então, eu tenho que comer, eu tenho que fazer outras coisas, e às vezes eu não consigo pagar. Então, aí a grande pergunta, em cima um pouco do que a gente vai trabalhar hoje, que eu vou trazer aqui para vocês, é: quem aqui sabe exatamente quanto gastou no mês passado? A gente está no início de abril e a pergunta é: quanto de fato você gastou em março? Tá? Não esse cartão de crédito, quer todo. Se você pagar tudo no cartão de crédito, às vezes fica mais fácil. Mas a gente não paga tudo no cartão de crédito. A gente tem coisa que a gente paga no débito, tem coisa que a gente às vezes paga em dinheiro. Então, assim, quanto de fato você gastou? Quem tem esse controle aqui? É importante parar para pensar. Quanto você gastou? E aí, eu quero que vocês parem e pensem. Eu vou dar uns segundinhos para vocês. Anote aí mentalmente as 3 últimas coisas que vocês compraram sem necessidade. Tá? O que você comprou? Ah, eu comprei, nós professores, mais uma agenda, mais uma caneta que a gente tem. Então, assim, o que vocês compraram, mas sem necessidade? Porque tem coisas que a gente compra. Ah, eu comprei comida, eu comprei meu almoço, eu comprei marmita. Isso eu preciso. Estou falando, parem para pensar o que vocês compraram sem necessidade. Se é que a gente consegue lembrar, né? Porque a gente às vezes compra e depois também não lembra. Então, parem para pensar, né? Segundinhos aí. O que você comprou sem necessidade? E aí, a grande pergunta é: e se você tivesse economizado esse dinheiro? Quanto que você teria hoje? Às vezes é pouco, às vezes o que você comprou sem necessidade, você fala assim, ah, vai dar uns R$ 15, não nem dá muito, mas pode ser que seja muito. Pode ser que eu comprei mais um par de sapato, por exemplo, eu já tenho 55 pares de sapato, eu vou comprar mais um, e um sapato é caro. Então, assim, quer dizer, quanto que você poderia ter economizado nessas 3 compras? Mas mesmo os R$ 5, se é algo desnecessário, é um dinheiro que eu gastei e que eu poderia ter economizado, tá? Então, parou para pensar o que vocês compraram? Parou para pensar? Porque a gente tem que pensar também assim, ó, tô falando das 3 últimas. E se eu parar para pensar no mês, né? O que tudo que eu comprei que era desnecessário, que eu não precisava ter comprado? E aí, se eu multiplicar por 12 meses, né? Quanto que vai me dar isso no ano de gasto? Quanto dinheiro que eu poderia, às vezes, ter economizado? E aí eu queria trazer para vocês, porque a gente está falando aqui de educação financeira, para organizações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, OCDE, a educação financeira ela pode, né, ser definida como um processo pelo qual consumidores e investidores melhoram a sua compreensão sobre produtos. Então, quando a gente fala sobre educação financeira, a gente está falando de entendimento, a gente está falando de compreensão. Eu vou entender os conceitos e riscos financeiros, eu vou ter informações, instrução, então quer dizer, eu vou ter conhecimento, eu vou desenvolver habilidades e vou ter mais confiança, de modo que eu vou ficar mais ciente sobre os riscos e oportunidades. Então, quando tem muitos assim que a gente fala assim, muitos influenciadores, muitos, né, que querem falar de educação financeira, já começam a falar assim, vamos investir na bolsa, vamos falar de investimento. Então, é educação financeira a partir do momento que você ensina como fazer isso. Então, assim, a partir do momento que a pessoa passa a ter um conhecimento. Mas falar de educação financeira não é só falar sobre investimento. Ai, de investir na bolsa, de como ficar rico, como ganhar meu primeiro R$ 1.000.000. Não é sobre isso. Então, a gente vai estar mais ciente sobre riscos e oportunidades financeiras para a gente fazer escolhas mais conscientes. E aí eu vou adotar ações para melhorar o meu bem-estar. Acho que o principal que a gente vai discutir aqui, parar para pensar, é sobre isso, sobre fazer escolhas mais conscientes. Então, eu vou trazer para vocês aqui vários pontos de reflexão.
de perguntas para discutir, e eu quero que depois vocês parem e pensem sobre isso. Então, são vários tópicos diferentes, não importa a ordem que vocês pararem para pensar, mas que a gente vai falar. Então, vamos começar falando um pouquinho do controle de despesas pessoais, né? Então, quando a gente fala em educação financeira, que eu falei, perguntei para vocês, né? Quem sabe quanto ganha, ou quanto gastou, né? Minha pergunta foi quanto gastou. Quanto você gastou o mês passado. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa quando a gente está com não com problemas financeiros, mas quando a gente fala assim, eu vou ter um controle maior sobre a minha vida financeira, a primeira coisa é elaborar um orçamento. A gente vai, para fazer esse orçamento, eu preciso saber quanto que eu ganho e quanto que eu gasto, tá? Então, quanto que eu falo assim, quanto que eu ganho? Ah, é um salário, pode ser que o meu salário. Ok. Mas, por exemplo, eu sou casada, então não tem só a minha renda. Então, quando eu vou falar o controle de despesas pessoais aqui em casa, não vai ser despesas, vai ser despesas da casa. Então, eu tenho que ver quanto que a gente tem de receita. E às vezes, mesmo que for da pessoa, às vezes não tem só o salário, às vezes tem algum imóvel alugado, às vezes tem alguma pensão que recebe, às vezes tem algum auxílio que recebe, às vezes já tem dinheiro investido, está recebendo dividendos, está recebendo juros desse dinheiro. Então eu preciso saber primeiro quais são as minhas receitas, quais são as minhas entradas de capital. E aí eu preciso ver as despesas. As despesas, pode ser que elas não sejam fixas todo mês, né? As despesas variam. Então, aqui, para ver essa questão da despesa, quando a gente está começando, eu sugiro analisar aí uns 2, 3 meses. Quanto que eu gasto no supermercado? Quanto que eu gasto, sei lá, com alimentação em restaurante? Quanto que eu gasto com transporte? No meu caso, eu tenho filhos, quer dizer, quanto que eu gasto com a escola? E a gente pode ir começando categorizar esses gastos, tá? Então, principalmente os gastos, quando eu falo categorizar, é criar categorias. O que que eu tenho de gastos fixos, por exemplo? Dentro do meu mês, o que que eu sempre pago? É um valor fixo, né? Então, sempre a mesma quantia? Ou mesmo que ele varia, por exemplo, a conta de gás, a conta de luz, ele muda o valor, mas é algo que eu sempre pago. Então, esse valor é fixo, mais ou menos quanto é. Por isso que eu falei assim, vamos olhar uns 2, 3 meses, para eu ver em média quanto que eu gasto com luz, em média quanto que eu gasto, no meu caso, pago gás, né? Então, quanto que a gente paga com gás? Então, assim, vou fazer. Por isso que não dá para olhar só um mês. Eu tenho que fazer meio que uma estimativa em mais meses. E quando eu vou categorizar, eu vou colocar, categoriza assim, o que que é essencial, né? O que que não dá para tirar, o que que é importante e o que que nos meus gastos é supérfluo. Por exemplo, todo mês eu gasto um chocolatinho, por exemplo, depois do almoço, gasto uma sobremesazinha, eu tomo um café, alguma coisa assim. Então, pode ser que seja importante para você, mas pode ser que seja supérfluo. Então, categorizar. Quanto mais eu fizer essas categorias essenciais, dentro do essencial, o que que eu tenho? Dentro do importante, o que que eu tenho? Por exemplo, eu gosto de separar aqui as compras, falar assim, o que que eu estou gastando, por exemplo, com alimentação. Tem diferença alimentação no supermercado e tem diferença alimentação, por exemplo, em restaurante. O que está gastando, por exemplo, com festas de criança, por exemplo, presentinho, alguma coisa assim. Então, o que que eu estou gastando com padaria? Então, é para conseguir olhar o que está acontecendo. E a ideia, como eu falei para vocês, eu não vou olhar apenas um mês, é o monitorar. Eu tenho que acompanhar esses gastos. Se eu não conseguir semanalmente, pode fazer às vezes mensalmente. E não precisa ser no papel. Eu vou fazer um caderninho, né? Hoje em dia existem muitos aplicativos, existem muitas coisas diferentes, gratuitas inclusive, que vocês podem usar para vocês poderem anotar. Por exemplo, se é uma família, vocês podem criar, às vezes, um grupo de WhatsApp das despesas. Gastei tanto com café, gastei tanto no supermercado. E vocês vão anotando e vão controlando. E aí, no final do mês, coloca numa planilha, coloca algum software, alguma coisa assim que vocês queiram para começar a ver o que está acontecendo. Porque acho que o importante, quando a gente fala em monitorar, é ver aonde que está indo o dinheiro. E aí, depois de fazer tudo isso, não adianta fazer, né, anotar, criar tabela, criar gráfico e não fazer nada, né? Quando a gente fala de acompanhar, é identificar onde que eu estou gastando mais. Preciso gastar tudo isso? Eu estou gastando, sei lá, por mês, R$ 1.000 em restaurante. Nossa, eu preciso gastar tudo isso? Será que não dá para de vez em quando almoçar em casa? Ou almoço fora? Não tem como? Ok, não tem como. Então, mas assim, vamos verificar, então olhar, né, onde que estão os gastos. E aí identificar dentro dos gastos o que, né, dessas categorias, dessas subcategorias, o que eu posso reduzir de despesa.
Ah, percebi que eu tô gastando demais na padaria. Às vezes, quando eu tô vendo isso, eu não tô comprando só pão. Tô indo, comprando pão, tô comprando broinha, tô comprando pão de queijo, tô comprando a bolachinha. E às vezes eu falo, nossa, às vezes estou comendo, né, um monte de coisinha gostosa, sim, mas às vezes eu poderia falar, não, então não vai ser todo dia, vai ser, sei lá, 2 vezes na semana, né? Então, é uma ideia. Ou no supermercado, aí você fala, nossa, estou gastando muito no supermercado. Será que não tem um outro supermercado que eu posso comprar as mesmas coisas, que eu vou poder economizar um pouquinho? Então, quer dizer, então é identificar, estudar tudo isso que você está fazendo, todas essas tabelas, para ver o que pode ser feito para reduzir de gasto, que de nada adianta a gente fazer, monitorar todo esse trabalho e não ter esse olhar crítico. Então, é importante quando vocês forem fazer essa análise, é ter claro, né? Então, ter essa diferença do que está tendo de consumo e as necessidades de economizar. Tudo que eu estou consumindo, tudo que eu estou gastando e a necessidade que eu tenho de economizar, porque às vezes, né, eu preciso economizar ou eu quero economizar, então eu tenho que achar esse equilíbrio entre essas duas coisas, entre eu consumir e eu economizar, sem também deixar de viver. A gente precisa viver, a gente não pode sair cortando tudo, não é essa a ideia. A ideia é monitorar, analisar, para ver dentro do meu orçamento, dentro da minha vida, dentro da minha realidade, o que eu posso diminuir. Porque cada um tem a sua realidade, né? Então eu não posso dizer faz isso, faz aquilo. Então você tem que analisar o que você tem e ver para você o que pode ser feito dentro desse consumo, o que dá para tirar para eu botar na minha balancinha aí do equilíbrio, do economizar e achar um equilíbrio aí nas contas, no aproveitar a vida também. E aí, dentro desse economizar, eu trouxe algo que eu gosto de falar muito, que são os gastos invisíveis. Que às vezes eu falo assim, ah, tem que economizar, eu preciso cortar gastos, aonde? Existem alguns gastos do nosso dia a dia que a gente chama de gastos invisíveis. São gastos que a gente não vê, né? São gastos que a gente fala, não, dinheiro sumiu. Para onde foi meu dinheiro? E eu não sei o que está acontecendo. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês pararem para pensar se vocês têm e se seria possível sumir com esse gasto invisível. Então, são aquelas que a gente não percebe, mas que pode, né? Um gasto que pode impactar bastante ao longo do prazo, né? Quando eu falo ao longo do prazo, pense ao longo do ano. Ah, são só R$ 10 por mês. No ano são 120. Ah, mas são só R$ 5 por semana. No mês são R$ 20. Então, a gente sempre precisa ver a longo prazo, né? Ah, não faz muita diferença. Mas sim, de pouquinho em pouquinho, às vezes vai fazendo bastante diferença. Então, a primeira delas que eu trouxe para vocês aqui, ó, é a taxa de manutenção de conta bancária, e aqui entra cartão de crédito também. Então, a, a conta bancária que você tem taxa? Tem mensalidade? É possível diminuir? Qual é o pacote que você tem no banco? Será que você precisa tudo aquilo? Será que não dá para fazer um pacote mais simples? E o cartão de crédito? Será que você não poderia ter um outro cartão, às vezes com até as mesmas condições, mais barato? Ou às vezes até sem mensalidade, que hoje em dia com essa questão de concorrência, de banco, muitas vezes se você tem conta no banco há muitos anos, até você consegue abater a mensalidade do cartão. E essa mensalidade, essa anuidade, ela não é barata. Às vezes você paga 30, R$ 40 por mês de conta bancária, de cartão de crédito. Será que precisa? Universitário mesmo tem muita vantagem de cartões de crédito sem taxa nenhuma. Você paga o que você gasta. A questão às vezes é, você tem que gastar todo mês, nem que seja 5, R$ 10 você precisa gastar. Mas às vezes não tem taxa. Então, será que você tem? Vamos analisar. Quantas contas você tem? Às vezes centralizar num único banco. Ah, eu tenho 2 empregos diferentes, recebo em 2 bancos diferentes. Às vezes transferir para um outro banco, fazer uma conta salário num deles, que não paga taxa, transferir tudo para um banco só, que aí a renda é maior, às vezes eu consigo negociar benefícios melhores. Então, vamos parar para pensar nisso. Assinaturas e serviços repetidos. Aqui eu coloco, às vezes, não quer dizer que é para sair cortando tudo, tá, gente? Mas às vezes eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime, eu tenho Globoplay, quer dizer, eu tenho vários serviços que são semelhantes. Não, eu sei que eles não oferecem todas as mesmas séries, os mesmos filmes, mas a questão é, volta lá na frente do eu nunca, né? Será que você está pagando e está usando? Ah, mas é só R$ 15. Mas se você não está usando, R$ 15 jogado fora. Então, para olhar
todos os serviços que vocês têm de Spotify, de Netflix, Amazon Prime, tudo outros serviços também, e vejam, você usa cada um deles? Ou, eu usei uma vez no mês, então vale a pena manter? Então, assim, a manutenção dos gastos, é olhar o que está acontecendo. Eu estou gastando, mas eu preciso olhar, ser crítico. Vale a pena manter? Não vale a pena manter? Você fala, R$ 15, deixa aí. Deixa, ok. Mas no final do mês, isso vai virar R$ 180. A gente começa a fazer a continha. São R$ 180 no final do ano, desculpa, no final do mês. Aí daqui a pouco a gente vai nas compras impulsivas. Eu saio, tô triste, vou lá e compro um brigadeiro. No dia seguinte, briguei com a minha chefe, vou lá e compro uma caixa de chocolate. No outro dia, encontrei uma amiga, falei, vamos comer mais 2, 3 chocolates, entendeu? E, não, briguei com o namorado, eu vou no shopping e compro 2 pares de sapato. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, quando a gente está muito triste, quando a gente está muito, às vezes, alegre, a gente quer se dar um presente, fui promovida, eu quero me dar um presente. Então, às vezes é no impulso, a gente faz compras de roupa, sapato, às vezes comida, coisa e tal, que não necessariamente a gente vai usar a roupa, o sapato, não necessariamente vai comer, eu depois vai ficar triste, comeu e ficou triste, comi tudo aquilo, não devia ter comido todo o brigadeiro sozinha, né? Então, de parar para pensar nisso, né? O que que me motiva, sabe, aquele autoconhecimento, o que tá dando o gatilho, né? O que que tá dando esse start para eu fazer essa compra impulsiva. Então, às vezes, fazer uma análise para tentar entender, para fazer com que isso não aconteça, para fazer compras mais conscientes. Os pequenos gastos diários que eu coloco aqui, às vezes é um cafezinho, é a balinha, às vezes no semáforo, sabe? Gastos às vezes pequenininhos, que às vezes você compra e depois dá para outra pessoa, ou compra e deixa lá e não usa, não aproveita aquilo. Então, parar para anotar algum tempo, se não quiser fazer sempre, mas fazer a planilha que eu falei, esse levantamento, para ver o que está acontecendo, para ver onde que está indo o dinheiro. A gente fala muito de compras da gasto, mas o desperdício, ele também é um gasto, né, que eu estou fazendo, que eu poderia deixar de gastar, que poderia ser um dinheiro que poderia virar uma economia. Então, quando eu deixo às vezes a torneira aberta, pingando e não percebo, quando eu tomo aquele banho, às vezes de mais de 1 hora, então que às vezes não é necessário, quando eu deixo a luz ligada num cômodo e saio, alimentação, quando eu compro muita coisa e acaba sobrando, eu vou jogando no lixo, eu compro muita fruta, às vezes ela estraga, vai pro lixo, é dinheiro que está indo pro lixo. Então, o desperdício é dinheiro que vai, tá? Então, quando eu deixo uma luz ligada, deixo luz na casa toda ligada, mas eu estou só na sala, a minha conta de luz está aumentando. Eu vou pagar mais para a minha conta, e eu não estou usando. Então, se eu sair desligando, cuidar disso, às vezes minha conta vai baixar. É uma economia. Eu consigo baixar R$ 20 por mês. Ok, R$ 20 por mês a menos que eu vou gastar. Esse R$ 20 a menos por mês vai me dar R$ 240 a mais por ano. Com os 180 que já tinha lá do outro, ó, vai começar a aumentar a conta. As taxas e multas por atraso. Tomar cuidado com atraso de conta, porque é dinheiro jogado fora. E aqui, quando eu falo taxa e multa por atraso, entra também multa, às vezes, de trânsito, às vezes eu descuidei de uma conta, quer dizer, ter o controle melhor das contas. Uma coisa que é importante olhar quando a gente fala de conta, que dia que estão as contas para pagar e que dia que está o salário para receber. Às vezes colocar, se possível, mudar as datas das contas para depois do recebimento do salário, para você não ter algum prazo ali, às vezes que a conta fica descoberta, ou que por isso que você, eu tô com pouco dinheiro, então não vou pagar a minha conta de água, minha conta de luz, por exemplo. Então, toda vez que eu atraso esse juro que eu vou pagar, a multa que eu vou pagar, é dinheiro jogado fora, que poderia ter sido economizado ou usado para alguma outra coisa que era importante. Oferta de supermercado, aí vocês vão me xingar, você fala, mas como oferta? Eu estou economizando, né? Então, como é que é um gasto invisível? Depende, tudo depende aqui. Se eu vou no supermercado para comprar, sei lá, 1 quilo de arroz, só preciso de 1 quilo de arroz. E eu chego no supermercado, tem uma promoção, leve 3 quilos e pague 2. Eu estou levando muito mais do que eu precisava. Ok, o arroz não é perecível, eu posso deixar lá estocado. Mas eu estou colocando um dinheiro ali usando que eu não precisava ter usado. E às vezes você vai para comprar um produto, tem outro em oferta, né? Mas tem que levar 3 para pagar 2. Aí você já se empolga, não tá barato. A questão é, mas você precisava?
Você precisava daquele produto que estava em promoção, leve 3, pague 2? Porque se você não precisava, não é uma economia, é um gasto. É economia se você precisava. Eu preciso comprar produto de limpeza, eu uso aquele produto, e eu vou no dia e em vez de estar leve 3, pague 2. Falei, nossa, eu vou usar. Então, sim, eu estou precisando. Então, aí é uma economia. Mas se você compra algo mesmo que está em promoção que você não precisava, é gasto. É gasto desnecessário. Aqui a telefonia móvel, assim, é plano. Olhar o plano do celular. Você usa tudo que tem lá? Será que não daria para fazer um outro plano diferente? Quem tem família, às vezes um plano família. Será que eu não conseguiria economizar um pouco? Né? Quando eu falo pouco, assim, de pouco em pouco, economizo R$ 20 aqui, 10 aqui, 15 ali, 5 aqui. Às vezes no final do mês dá uns R$ 200. No final do ano começa a dar uma quantia maior. No final de 3, 4 anos, às vezes maior ainda. Então, assim, é sempre analisar, né? O que que eu estou gastando? Eu preciso disso mesmo? Não teria uma opção diferente? Então, isso que são os gastos invisíveis no nosso dia a dia. Então, parem para pensar o que que vocês têm de gastos que são invisíveis no dia de vocês, no dia a dia, e que vocês não estão percebendo. E aqui eu acho que é uma coisa bem importante. Quando eu já falei lá atrás e falei, trouxe para cá de novo para dar destaque, é do criar o orçamento, né? Eu vou elaborar, assim, eu gasto quanto que eu tenho, as despesas, quanto que eu gasto no dia a dia, às vezes fazer uma lista de supermercado que a gente fala assim, é olhar o que que eu tenho na despensa, o que que vai vencer primeiro, já coloca para frente, faz, sabe, um detalhamento. Então, quando eu vou no supermercado, comprar o que realmente precisa. Então, quando a gente fala orçamento, quanto que eu gasto com o supermercado? Será que eu não estou gastando muito? Será que eu não estou comprando coisa e estocando, comprando coisa desnecessária? Então, de novo, é aquilo, mapear o que vocês têm, o que que vocês têm de receita, né? Pode ser pessoa, pode ser família, o que que vocês têm de receita? E o que que vocês têm de despesas? E aí ver, dá para diminuir as despesas? Se não der, tem como aumentar minha renda? Não dá também. Então, como é que a gente consegue administrar isso para ir, né, pagando as contas em dias, para ficar, e às vezes, quem sabe, sobrar alguma coisinha? E aqui do orçamento, né, o que é importante é ter metas, né? Quando a gente fala assim, cria um orçamento de rendas, de gastos, e às vezes nesses gastos, já colocar um gasto assim, ó, todo mês tem o meu gasto fixo, que é R$ 200, que eu vou colocar na poupança, não poupança, tá, gente? Investe em outro lugar, mas só um exemplo. Colocar na poupança, porque eu quero fazer uma viagem, tá? Então, assim, o ter metas é importante. Quando a gente fala metas, é importante vocês terem metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Isso faz com que a gente, assim, tenha, às vezes, propósito, tenha objetivo, que a gente batalhe mais para conseguir cumprir, né? E crie metas, assim, também plausíveis, não às vezes coisas impossíveis, né? Porque senão também às vezes desanima. Então, quando eu falo que eu quero economizar para uma viagem, não precisa ser uma viagem, aí eu vou para a Polinésia Francesa. Não precisa ser, mas se for ótimo, a Polinésia é linda. Fala assim, eu quero viajar, eu quero, sei lá, visitar a família, eu quero ir para o Nordeste, eu quero conhecer algum lugar específico. Quando? Eu quero no final do ano, por exemplo. Então, nós estamos em abril, nós estamos no mês 4, daqui 8 meses. Então, para onde que é essa minha viagem? Já faz mais ou menos o orçamento. Quanto será que eu vou gastar, coisa e tal? Então, quanto que eu tenho que guardar por mês para fazer essa viagem? Ou, aí você vai dizer, não, final do ano não vai dar, tá bem em cima, então, que seja para o meio do ano que vem, mas assim, crie essa meta, que é uma meta a curto prazo, né? Então, curto prazo é assim, daqui 6 meses, daqui um ano no máximo, eu quero fazer isso, eu quero realizar isso. Então, o que que eu posso fazer? Como eu posso fazer para chegar nela? Uma meta de médio prazo. Eu quero fazer um curso superior, ou eu quero fazer, às vezes, um intercâmbio, um curso de línguas. Eu quero passar 6 meses fora, 6 meses e não dá porque eu trabalho. Eu quero passar um mês fora, que é minhas férias. Eu quero aprender, quero melhorar meu inglês, que vai me ajudar no trabalho. Eu quero aprender a falar espanhol, então, que também, às vezes, o meu trabalho, ou para mim, é uma meta pessoal. Então, assim, médio prazo, às vezes fazer um curso, intercâmbio não é barato. Então, assim, é médio prazo, daqui 3, 4 anos, quando, né, eu quero fazer isso. Eu quero terminar minha faculdade, eu quero fazer uma segunda faculdade.
Então, isso é médio, porque eu não vou conseguir fazer assim já, em 6 meses, né? Então, vai demorar 1 ano, 2, 4 anos para fazer. Então, às vezes, eu preciso juntar um pouquinho de capital para ter uma reserva e conseguir pagar as mensalidades da minha faculdade, né? Tenho uma meta a longo prazo, às vezes comprar uma casa, né? Às vezes pode ser eu comprar um carro. O carro, normalmente, eu coloco aí como uma meta a médio prazo, né? Mas pode ser carro dos sonhos. Às vezes o carro não é caro, né? Então, coloca aí como uma meta a longo prazo. Às vezes a viagem que você quer fazer é para a Polinésia Francesa, é uma viagem que você quer fazer para comemorar os 10 anos de casados, 15 anos de casado, por exemplo. Então, vai acontecer daqui 5, 10 anos, né? Então, uma lua de mel, você quer planejar um casamento, que eu não vou casar agora, eu vou casar daqui 5 anos, tenho planos, coisa e tal. Então, eu quero fazer a festa dos meus sonhos, então vai ser um gasto grande, assim, mas tenham essas metas, porque isso ajuda a gente a batalhar, a economizar para alcançar elas, para realizar nossos sonhos. Então, e aí o que é mais importante do que ter metas é economizar para elas. Mas para economizar, é muito importante vocês diferenciarem o que é desejo do que é necessidade. Isso vai ajudar vocês a economizarem também. Às vezes, a repensar aí as finanças do dia a dia de vocês. A grande pergunta que vocês precisam se fazer é: você quer aquilo que você vai comprar ou é indispensável? Porque o que eu quero é um desejo. Tá? Desejo, eu quero ter algo que pode ser dispensável, que eu posso viver sem. Eu quero um sapato novo, porque eu não tenho um sapato vermelho ainda. Eu já tenho azul, roxo, preto, bege, laranja, amarelo, verde. Eu já tenho várias cores, mas o vermelho eu não tenho. Mas isso é um desejo, não é uma necessidade. Necessidade é eu só tenho um par de sapato e eu preciso de um segundo. Meu sapato estragou, então eu preciso. Aí sim, o sapato vira uma necessidade. Ou tenho um trabalho novo e eu preciso de um sapato especial para trabalhar. Aí é uma necessidade. Então sempre se pergunta: você quer mesmo ou é indispensável? É algo que você precisa para a sua vida. Eu preciso comprar comida, eu preciso comprar, sei lá, às vezes um carro para poder trabalhar, né? Eu dependo de ter um carro para conseguir desempenhar o meu trabalho, por exemplo. Então é uma necessidade. Então, sempre contrabalancear um e outro vai ajudar a criar, a conseguir alcançar as metas, a conseguir guardar o dinheiro para ter as metas de vocês. Então, pare e pense, sempre que vocês vão ter um gasto, né? Pensa, eu preciso ou eu quero? E aí pense ainda mais. Ok, eu não preciso, eu quero, mas eu posso pagar, né? Então, pensar nisso também. Dá para pagar? Outra coisa que é importante é a reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência ajuda muito. E aí a pergunta que sempre fazem é assim: que, quanto de reserva de emergência, né? Quanto que eu tenho que guardar? Então, por isso que é importante saber quanto que vocês gastam, né? Qual é o meu gasto mensal, né? Dentro da minha realidade, cada um tem uma realidade diferente. Essa reserva emergencial, ela tem que cobrir, assim, de 3 a 6 meses das despesas. Não precisam ser de 3 a 6 meses de salário. Por exemplo, eu ganho 10 mil reais por mês. Eu tenho que guardar 60 mil reais. Não é isso. Você tem 10 mil reais, você recebe. Quanto que você gasta? Eu gasto 4 mil reais por mês. Então, você tem que pensar naqueles 4 mil. Eu preciso ter de 3 a 6 vezes aquele valor guardado para uma reserva de emergência. E aí a quantia, esse 3, 6, vai depender muito se você tem um salário fixo, se você é autônomo, se o seu salário é variável aí. Então, às vezes, para ter mais segurança, né, para você guardar dinheiro, quem tem salário variável, por exemplo, que é autônomo, tem que ter, às vezes, uma reserva maior, porque às vezes pode ficar sem o trabalho. Então, e o objetivo dessa reserva, o nome já diz, é emergência. A minha reserva de emergência não é para pagar aquela viagem que eu quero realizar ali de curto prazo, não é para pagar o valor da mensalidade, por exemplo, da faculdade, que estão nos meus planos de médio prazo. Emergência é assim, aconteceu algum problema de saúde, às vezes eu estou sem plano, ou o plano não cobre, eu preciso pagar, eu preciso levar para o hospital, eu perdi meu emprego, então eu preciso pagar as contas da casa, aconteceu de estragar meu carro e eu preciso consertar ele, então é uma emergência mesmo, tá? Então tomar cuidado com isso. E aí, a grande questão é
como montar essa reserva de emergência. Então, de novo, vocês viram que está sempre aparecendo aqui, ó, liste suas despesas fixas, já é a terceira vez que aparece. Então, eu preciso saber quanto que eu gasto, né? Sempre o que eu tenho de despesa ali todo mês. Eu vou definir um valor. Por exemplo, eu gasto todo mês R$ 4.000. Então, quanto que eu quero ter? Ah, eu quero ter pelo menos uns R$ 20.000 guardado. Então, eu tenho que definir quanto que eu quero ter na minha reserva. E aí eu tenho que escolher onde eu vou guardar esse dinheiro. Então, a reserva de emergência, ela precisa ser acessada facilmente. Então, eu não posso colocar a reserva de emergência na bolsa de valores. Não, eu tenho que investir em algo, um CDB, alguma coisa que eu consiga, se eu precisar, num domingo à tarde do dinheiro, eu possa sacar esse dinheiro. Tá? Então, a reserva de emergência, ela tem que ter uma liquidez muito rápida também. Então, ela não pode ficar parada na conta sem render, não é essa a ideia. Ela tem que render, por favor. Mas eu tenho que pensar em que eu posso precisar dela a qualquer hora. Então, você tem que planejar como que você vai fazer esses depósitos. Eu quero chegar em R$ 24.000, R$ 20.000 que eu falei para você, já está aumentando. Quero chegar em 20 mil. Quanto que eu vou guardar por mês agora para chegar nessa reserva? Às vezes, no primeiro momento, eu vou enxugar meus gastos, vou cortar alguns supérfluos, algumas coisas até às vezes meio necessárias, mas para eu criar essa minha reserva, para ter essa minha segurança. E aí, reavaliar sempre essa reserva. Se meus gastos aumentarem, a minha reserva precisa aumentar também. Se meus gastos diminuírem, não vamos tirar dinheiro da reserva, já deixa lá, tá? Já pega uma parte desse dinheiro e investe em outra coisa, que não tenha tanta liquidez, mas que te dê um retorno maior, assim, mas não é uma coisa engessada. Ah, minha reserva 20 mil, ponto e acabou. Não, vá aumentando, vá subindo, vá fazendo e reavaliando o que está acontecendo. É, o que é importante, a gente fala muito em reserva, em guardar isso e aquilo, importante também é investir. Guardar é diferente de investir, tá? Depois que se você tiver dívidas, né, então você primeiro tem que quitar suas dívidas, depois você vai montar sua reserva de emergência e depois você vai começar a poupar, né? A reserva de emergência é uma poupança, vamos colocar assim, né? Eu poupei. Só que aí eu tenho que investir, fazer o dinheiro crescer. Um lugar, às vezes, que eu não vou pegar. Vou colocar esse dinheiro, vou ver assim, ele é um dinheiro que o juro vai ficar lá também, que o juro vai gerar juro. Comece de pouquinho, mas é importante investir. Quanto mais cedo a gente começar, maior vai ser a quantidade que eu vou ter de dinheiro mais para frente na minha vida. Às vezes, quando chegar, eu vou ter uma tranquilidade financeira, às vezes ali nos 30, 40 anos de idade, que eu vou falar assim: trabalho, sim, mas tem a minha reserva, posso me dar alguns luxos de fazer alguma viagem, ou comprar algum carro, alguma coisa que eu queira, entendeu? Porque eu já estou mais estabilizado, vamos ficar assim. Então, quanto mais cedo eu começar a investir, melhor. Então, parar, da mesma forma que você tem as metas de viajar, de comprar uma casa, de comprar um carro, a gente precisa ter as metas, nossos objetivos financeiros. O que que eu quero guardar? Quanto que eu quero guardar? E é importante, e aqui existem testes para isso, testes gratuitos, não precisa pagar para fazer isso não, tá, gente? Qual é o perfil de risco? O perfil de risco é você é uma pessoa moderada, você é uma pessoa arrojada, você é uma pessoa tradicional, por exemplo, né? Então eu preciso saber como é que eu sou. Quando eu olhar o Jornal Nacional, quando eu olhar os gráficos da bolsa subindo, disparando, despencando, eu vou infartar ou eu vou entender que faz parte do processo? Então, esse é meu perfil de risco. Se você sabe que vai infartar toda vez que a bolsa cair e vai ter toda vez que a bolsa subir, você não é um investidor arrojado. Então, você talvez é mais moderado. Então, aí procure investimentos que são mais plausíveis com o seu estilo de investidor. Às vezes, você não é bom para investir na bolsa, mas você pode investir, às vezes, no tesouro direto, que é uma coisa mais, uma renda mais fixa, por exemplo. Então, tomar cuidado com isso. É importante pesquisar isso, tá? Então, né, saber como é que você é. E aí, uma coisa que é importante sempre fazer, revisar o planejamento. Não é fiz e tá pronto. Isso é constante. Olhe, olhe os objetivos financeiros. Isso muda. Às vezes você falava, eu quero ter, sei lá, R$ 200.000.
Aí depois você fala, não, 200 mil é pouco. 200 mil, né? Não, 200 mil não dá para nada. Eu quero ter uns 500 mil reais, quero ter 2 milhões de reais, né? Quero ter 50 mil. Então, eu preciso ver quais são meus objetivos, quais são minhas metas. Porque a vida muda. Às vezes, quando você está fazendo o seu planejamento, você está fazendo seus objetivos, às vezes você é solteiro, às vezes mora com seus pais, às vezes mora sozinho. Mas ao longo do caminho, às vezes você casa, aí você junto, você fala assim com seu parceiro, com a sua parceira, você fala assim, ah, o objetivo é outro, juntos podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Aí às vezes aparecem os filhos, às vezes aparecem os pets, então eu tenho outros gastos, eu tenho esses outros objetivos. Então a vida muda, né? A vida é fluida. Então eu preciso mudar também meus objetivos. Então por isso que eu preciso revisar as minhas contas, tá? Então eu preciso sempre estar atento a isso. Não é uma coisa estanque, fiz, pronto, acabou, fiz uma vez na vida. Não. Olhe, se possível, olhe todo mês, olhe uma vez a cada 6 meses, vê, tá dentro do objetivo, não tá dentro do objetivo, era o que eu queria, sabe? Às vezes a primeira vez você vai fazer bem detalhado, tudo coisa, e depois você vai só uma coisa mais de acompanhamento mesmo, de olhar o que está acontecendo. E aí, agora eu quero fazer algo com vocês. Eu quero, espero que tá dando certo aí. Se não der a imagem, vocês me falam. Se o QR Code não funcionar, eu coloco o link para vocês. Se o extrato bancário de vocês fosse uma imagem ou fosse um texto, o que que ele diria sobre vocês? Vamos lá, uns minutinhos. Ver se está funcionando. Qualquer coisa vocês me digam aí. Coloca no chat se não funcionar. Aí ele me avisa. Qualquer coisa eu abro, né? Me digam, se o extrato bancário de vocês fosse uma redação ou fosse uma imagem, hoje, o que ele diz sobre vocês? Ele é uma bomba ou não? Ele é ótimo, né? Então me digam aí, coloca para mim um pouquinho algumas palavras, algumas frases, né? O que que ele fala? Que o extrato conta quem nós somos. Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa esbanjadora, eu sou uma pessoa economizadora, eu sou uma pessoa coerente, eu sou uma pessoa que me dá muitos presentes, eu sou uma pessoa compulsiva, eu sou uma pessoa equilibrada. O que que o extrato fala de mim? Eu vou passar, e qualquer coisa eu já volto, já vou mostrar para vocês o que que vocês escreveram, hein? Quero só ver. Quero ver que vocês vão me falar sobre o extrato de vocês. Quero ver se vocês estão falando a verdade sobre quem de fato vocês são. E aí, vou mostrar para vocês, não se preocupem não, tá? Aqui eu coloquei para vocês meus contatos, né? Meu contato no Instagram. Eu tenho um Instagram onde eu falo de matemática financeira, onde eu falo de educação financeira também. Essa brincadeirinha do quem nunca, né? Eu nunca, tá lá, por exemplo. Eu tenho um canal do YouTube, lá eu falo mais de matemática financeira, tem algumas coisas de educação financeira também, mas tem algumas resoluções, né? Algumas coisas, caso vocês queiram. E aqui eu trouxe, caso vocês queiram, algumas poucas indicações. Tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa sobre, se eu quiser aprender um pouquinho sobre educação financeira, sobre investimentos, se eu quiser ver de uma maneira, às vezes, engraçada, né, uma maneira aí hollywoodiana. Então, eu trouxe alguns filmes e alguns livros para vocês, alguns que são clássicos, né? Então, o Lobo de Wall Street também tem livro, tem o filme, né? Na verdade, ele fala um pouquinho de bolsa de valores aí para vocês. A Grande Aposta também traz um pouquinho, né?
não são tão recentes, colocar aí. O Delírio de Consumo de Beck Bloom também tem livro. Eu vou ser bem sincera, há quem ame e há quem odeia. Eu sou quem ama, eu gosto. Eu acho que traz a questão do consumo de uma maneira engraçada, né? Mas assim faz a gente pensar. Ela é extremamente consumista, né? Então traz essa questão do perder o controle com o consumo assim de uma maneira engraçada. O Elron é bem antigo, mas, por exemplo, eu quando trabalhei já a disciplina de administração financeira e orçamentária, de mercado de capitais, eu sempre trazia, é um documentário, vai assim, eu trazia para os alunos assistirem, é um caso real que aconteceu, então fala sobre, muitas vezes, de, como a gente teve aqui no Brasil também, casos de maquiar, né, aí, sistema maquiar algumas informações para você achar que uma empresa tá boa, o pessoal, todo mundo investir nela, e na verdade ela não estava muito bem assim, né? Você maquiar algumas informações. E eu trouxe alguns livros também, o Pai Rico, Pai Pobre é muito famoso, né? Que é uma conversa, um diálogo, né? Ele apresenta a pessoa que está explicando, ele fala que ele tem um pai rico e um pai pobre, não necessariamente de dinheiro, mas de conhecimento, né? Então ele traz essa questão da discussão. O Homem Mais Rico da Babilônia, eu acho muito legal porque ele traz algum passo a passo que você pode fazer, né, de como guardar dinheiro, algumas coisas para você se questionar, né? Psicologia Financeira é um livro mais recente que eu super recomendo, recomendo ter, né? A gente inclusive lê mais de uma vez. Ele fala muito sobre o lado psicológico nosso em relação ao dinheiro, né? Como nós lidamos com o dinheiro, tem um lado assim de às vezes de criação, das pessoas com quem a gente convive, dessa questão que eu falei do conversar ou não conversar. E o Gustavo Cerbasi, que é uma sumidade aqui no Brasil, que fala muito, eu trouxe um dos livros dele, que é o Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, né? Mas ele tem muitos livros relacionados e eu acho que ele traz de uma maneira simples, assim, mais simplificada, né? Vamos colocar assim, não que seja, ele traz um conhecimento muito grande, mas ele traz esse conhecimento que eu acho que pode ajudar muitos de nós, vamos colocar assim. Então, é uma dica aí para vocês que pode Suzana, ajudar. Pode falar, Eli. Suzana, tem Pode uma falar. pessoa pedindo para colocar o QR Code novamente, Ah, que eu vou ela colocar. perdeu e ela quer escrever. Peraí, deixa eu colocar para vocês aqui na tela, então. Tá, vou voltar aqui, ó. E aí eu vou abrir. Agora, enquanto a gente vai respondendo as perguntas de vocês, as dúvidas, a gente vai abrindo o microfone, eu abro também para ver o que que vocês fizeram aqui, como é que está o extrato de vocês, como é que vocês estão, né? O que que vocês estão falando dele? Acho que é importante. Eu vi que tem bastante coisa no chat. Eu não sei se são perguntas, comentários, mas eu vi que tem. Deixa eu. Vou parar de compartilhar agora, tá, gente? E enquanto a gente vai conversando, eu já vou abrindo também aqui no paralelo o Padlet para ver se vocês conseguiram preencher. A ideia era que conseguisse, né, gente? Por favor. É, tá. Ah, estão conseguindo sim. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui o que que vocês já fizeram. E aí a gente começa a conversar. Ó, olha aqui, ó. Esse aqui é o Padlet que vocês estão preenchendo. Eu falo assim, como é que é? Se o seu extrato bancário fosse uma redação, uma imagem, o que ele diria sobre você? Que bom, tem um que colocou aqui, socorro, Deus. Não, não pode, vamos sair daqui agora pensando que dá. É, tem um que colocou gasto consciente, que bom. Aprendendo e crescendo cada dia um pouquinho mais, que bom. Ó, estou bem equilibrado nesse momento. Ai, que bom. Estou misto de compulsividade e ponderação nos gastos. Olha, não é fácil mesmo, viu? Eu falo que acho que todos nós temos um pouquinho assim de compulsão. Às vezes a gente tem os momentos, ali entra a psicologia, né? Então a gente tem que saber como lidar com eles, não tem como. Meio consumista, meio consciente, isso mesmo. Você cuida de mim? Ah, posso tentar ajudar fazendo aqui, ó. Estamos trazendo a live. Ou espero que
Também pode ser, você está falando de cuidar, que na realidade é o seu extrato, quem sabe. Gasto consciente, que bom. Ó, estou sendo uma pessoa equilibrada, apesar de ter alguns supérfluos. Acho que todos nós temos, não adianta, tá? Eu acho que falar que a gente não tem, não é verdade. Todos nós temos esses momentos. É. O meu Instagram, gente, é Matemática Financeira Simples. Qualquer coisa depois eu coloco aqui para vocês. É, tá. Juros compostos, oitava maravilha do mundo, Luiz. É a oitava maravilha, mas também é o inferno na Terra se não souber usar os juros compostos. É. Ah, você teve aula comigo, Felipe? Você deve ter dado, eu devo ter dado aula para você de matemática financeira. 2005, 2006, eu estava entrando na universidade. Pode ser que foi de matemática financeira, talvez. É, isso, matemática financeira simples, Tailane. Então, vamos ver o que vocês têm de perguntas. Tem o Vinícius está perguntando, Suzana, o que que tem na lista de presença de uma pergunta obrigatória que ele não consegue digitar nada? Isso pergunta aí. obrigatória. É. Tem um nome, tem um e-mail, o Isso. RA. Obrigatória é o nome completo, acho que, e o É. e-mail. Ah, e qual o curso de graduação que está realizando no momento ou qual é formado? São as três obrigatórias. Se vocês não estão fazendo curso, por exemplo, que vocês não são da universidade, não tem problema. Coloca só um pontinho, um xizinho, não tem problema, tá? Mas o nome e o e-mail é obrigatório para depois a gente poder mandar o certificado para vocês. Que bom, a Catiane colocou aqui tudo que gasto, marco no meu caderno financeiro. Sempre guardo um dinheiro na poupança, mas quando chega no final do mês já está zerada, porém começa o mês sem dívida. Olha, não estar em dívidas de É. alguma coisa, tá? Às vezes, Catiane, guardar em algum lugar que você não veja tão fácil, né? Por isso que eu falo, a poupança ela é muito fácil, né? Então, às vezes, guardar num lugar um pouquinho mais escondidinho, às vezes ajuda a gente não ficar gastando. Mas não ter dívidas, eu acho que já é muito importante. Isso. Mais lives sobre assuntos? Vamos fazer, vamos sim, não só eu, o professor Drauzio também vai fazer. E falando dessa coisa de guardar tudo no caderninho financeiro que a Catiane colocou, eu acho que cada um tem que ter um jeito que acha melhor de anotar. Há quem prefira o caderno, papel mesmo, parece que eu anoto, eu lembro. Há quem gosta de aplicativos, né? Tem vários aplicativos gratuitos que vocês podem procurar, às vezes ver o que vocês gostam mais. Há quem faça, como eu falei para vocês, às vezes faz um grupo na família, às vezes é marido, mulher, filho, só marido, mulher, cria um grupo, ou a gente cria um grupo com a gente mesma, né? E vai anotando tudo que a gente gasta para ter um controle, para a gente ver. Porque quando a gente parece não ver, a gente parece que o dinheiro some, né? Então eu preciso saber onde meu dinheiro está indo. Então a questão do controle fica a cada um vê o que achar mais fácil, né? Que mais? Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Lendo os livros já ajuda, muda bem o mindset de muitas pessoas, verdade, Luiz. Eu gosto muito desses livros. Esse do O Homem Mais Rico da Babilônia é super simplesinho, é bem pequenininho. Eu adoro ele. Já li mais de uma vez. E ele fala, uma das coisas que ele fala que eu acho muito interessante, ele fala, você precisa se pagar. Você trabalha, se você paga a água, você paga a luz, você paga comida, transporte, por que você não está pagando para você? Então ele fala da questão do reservar um dinheiro para você todo mês. É tipo, tira da conta e fala, isso é meu. É meu para quê? Porque eu vou viajar, porque eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Da importância de separar um pouquinho do dinheiro ali para a gente fazer. Então, acho que é importante. Alexandra falou muito, eu sou uma pessoa pé no chão, mas já fui consumista. Sim, eu acho que a gente tem fases, a gente muda. O que é importante é a gente sempre aquela constância de olhar, de acompanhar, né, saber o que está acontecendo, sempre aprender e crescer cada dia. Vinícius, é isso mesmo. É, renda variável varia ou para cima ou para baixo? Depende, tá? Essa renda variável, Luiz, quando a gente fala variável, eu estou falando assim, supermercado. Às vezes eu não gasto todo mês a mesma quantia, mas ela mudou muito para cima, então eu tenho que analisar. Por que que ela mudou muito para cima esse mês?
né? O que que aconteceu? A mesma coisa meu cartão de crédito. É uma conta variável, mas por que que esse mês tem muito? Ah, às vezes eu estou pagando uma viagem que eu fiz, alguns livros que eu comprei, alguma coisa assim. Então, vê e por que que ela está variando tanto? Já te dou a palavra, tá, Pamela? O perfil é muito importante, sim, que eu falei. Eu sou uma pessoa mais moderada, eu tenho taquicardia quando eu vejo, por exemplo, aqueles gráficos de ações subindo, ações descendo. O Luiz, se não me engano, aqui ele já participou da live de imposto de renda, ele é investidor, por isso que ele está falando de perfil aqui. Então, eu sou uma que tenho taquicardia. Então, eu sou uma pessoa mais que eu preciso de uma coisa mais não tão variável, um tesouro direto, uma coisa Selic, alguma coisa ali. Eu falo, tá crescendo aquela batidinha, quietinha, não tem despencar, não tem subir, mas tá ali, sabe? Então eu não consigo ser essa pessoa arrojada, vamos investir em opções, alguma coisa. Não consigo, tá? Então acho que cada um é um. Dica de banco com liquidez diária que não cobra o IOF, o Mercado Pago. Não conheço, tá, Tailane? Eu sei que, por exemplo, tem Nubank, tem alguns, o C6 Bank, sei lá o que, que tem algumas coisas assim, que você deixa o dinheiro na conta e investe, mas eu não tenho conta no Mercado Pago, não conheço, tá? Meu objetivo aqui não era nem de falar de investimentos, alguma coisa assim, dos escravinhos, né? Dinheiro trabalhando para mim, é isso mesmo, Luiz. É, reserva de emergência é para emergência, não é para pagar o restaurante no final do mês, não é para pagar a cervejinha no barzinho, tá? Reserva de emergência é uma emergência, tá bom? Vamos lá, o Luiz colocou aqui, aí eu vou passar a palavra para a Pamela. O Luiz falou assim: uma coisa que aconteceu comigo, já para deixar todos com consciência. Eu comecei a investir no mercado financeiro em 2019. Tem uma empresa que me pagava 0,01 centavos todos os meses. Um amigo deu risada e disse que é um. O que que é um centavo? Pense que para chegar em R$ 100 são vários um centavos. Não pense que o valor é quase nada que um montante. Com disciplina e consistência, isso pode ir longe. Com certeza. Acho que a gente sempre tem que pensar assim que é essa questão da disciplina, da constância. Aqui eu estava falando de analisar o que está acontecendo, onde que eu posso cortar os gastos. Então é disciplina, é olhar. Vai ter mês sim, como vocês colocaram aqui, que eu vou gastar mais. Vai ter mês sim que eu consigo economizar mais. O que é importante é ter essa constância, essa consciência do que está acontecendo. Pamela, você levantou a mão, pode falar. Então, professor, agora me lembrei, eu pago uma poupança, entre aspas, que o banco diz que é forçada, que é o PIC, né? Mas, assim, a pessoa só consegue recuperar 100% se dentro de um prazo de 5 anos ela não mexe naquele dinheiro ali. E muitas das vezes não, a gente não consegue. E aí, quando você, numa emergência, vai precisar, você não recupera. Se você pagou no período R$ 500, você recupera só 200, digamos assim, né? E Esse o é um fundo restante de fica. capitalização. É um, É, na realidade, não é uma poupança forçada, é um fundo de capitalização, aqueles que você faz, todo mês eles tiram dinheiro da sua conta. Fundo de capitalização não é um investimento, você recupera o dinheiro que você colocou, se você esperar muito tempo, mas você não recebe nenhum juros. Que o fundo de capitalização, no final uhum, das contas, acho que as duas, três primeiras parcelas, depende da empresa, você vai pagar para eles, você paga já para a empresa. Então, você nem fica para você. Então, só vai contar em cima do restante e uma taxa todo mês ainda é paga como custo, né? E então, é o fundo de capitalização é bom se você tem sorte, porque eles sorteiam prêmios, mas como investimento, isso. não é investimento, tá? Eles falam assim, né? Ah, é uma poupança forçada, né? Já que você não consegue, né, guardar, tem o valor mínimo que é 30, o máximo é R$ 120, né? Isso. E eu confesso assim que eu não consegui, eu já fiz acho que uns 2 ou 3, eu não consegui, porque num período que eu precisava, né? Aí para não. Eu sou funcionária da prefeitura, a prefeitura eu tenho consignado, desconto em folha. Isso. Então, para eu não ir, porque eu já tenho um que eu fiz, né? Quando eu assumi o cargo, que antes eu trabalhava como contratado. Aí eu acabei não fazendo,
e pegando o valor que estava disponível para mim, né? Mas eu comecei a repensar nessa questão de estar pagando, Isso né? De estar mesmo. todo mês Isso. debitando, porque é muito mais vantagem para o banco do que para mim, que todo mês fiquei ali com o meu dinheiro sendo descontado da minha conta, né? Isso. E Não é eles têm esse. vantajoso, tá, Pamela? Não é vantajoso. Se você puder fazer uma poupança forçada, aí é poupança. Você vai no banco e fala assim, eu quero que todo mês vai para minha poupança. Aí, ok, o dinheiro é seu, é melhor. A poupança não paga bem, não é um bom investimento, mas é melhor que um plano de esse plano de capitalização que você está fazendo. Isso daí não é vantajoso. Isso aí perde dinheiro mesmo. A Eliana, inclusive, colocou aqui, e é isso mesmo. A gente só perde dinheiro com esses planos de capitalização, com esses títulos de capitalização que eles chamam, né? Sim. Tá? Ó, deixa eu ver como é que tá o Padlet de vocês aqui. Ó, mais gente colocou um pouquinho, mas só para mostrar. Ó, gente, aqui tá o Padlet de vocês, aprendendo todos os dias. E é isso mesmo, ó, a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo. Acho que o importante é sempre conhecimento, a gente buscar o conhecimento, estudar, né? É conhecer. Então, o que a gente está fazendo aqui, um pouquinho com essa live, a ideia é essa, tá? É trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. E mais, evite ao máximo comprar a prazo em 200 vezes. Depende, Veresky, né? Depende. Eu falo assim, sempre depende. Muita gente fala, ai, a vista é melhor. Se a prazo não tiver juros, matematicamente falando, é melhor a prazo, se não tiver juros. Se a vista for 1.000, a prazo por 5 parcelas de 200, o aprazo é melhor. É melhor como? Se você tiver o dinheiro, invista. Você vai investir, todo mês você tira um pouquinho das parcelas e sobra dinheiro lá, porque rendeu um juro. Então, matematicamente falando, é melhor comprar a prazo de comprar à vista. Sim, às vezes você fala assim, ah, mas eu tô tendo um monte de parcela, já vai ter um custo fixo. É uma questão da gente se organizar, tá? Então, assim, matematicamente falando, é melhor a prazo quando a gente não tem juros. E a gente tem que olhar, eu não vou falar faz isso ou faz aquilo, acho que todo mundo tem que olhar a questão da realidade de cada um. Se você é organizado, por exemplo, eu já aconteceu de eu ter dinheiro para comprar à vista e o a prazo não tinha juros. Deixei o dinheiro do à vista, apliquei e fui tirando valor. Eu não gastei aquele dinheiro. O problema que acontece quando a gente faz parcelado é se você gastar o dinheiro que você tinha. Aí é um problema, né? Eu nunca, só duas aí que eu nunca. Triste realidade. É, então, a gente tem que ver. Então, aqui acho que essa brincadeira do eu nunca é para a gente refletir, né? Refletir sobre o que que a gente está fazendo, né? Eu estou parando para pensar que é importante também conversar, como eu falei para vocês. Essa conversa que eu estou trazendo aqui com vocês é vocês terem com outras pessoas, é vocês discutirem abertamente sobre dinheiro com alguém. Alguém que vocês confiam, alguém que vocês gostam, alguém que, né, que entende às vezes um pouquinho do assunto. Eu acho que isso que é o mais importante. E aí, mais perguntas? Não, nada de perguntas. Então, deixa eu parar de gravar.